Tribunal Federal. Sabem para quê? Para quê? Caso fosse concedida a união estável entre 2 homens ou 2 mulheres, isso não tivesse âmbito estadual, apenas para o Rio de Janeiro. Isso tivesse âmbito federal, para toda a União. Ou seja, não, nós que somos a Procuradoria-Geral da União, vamos refazer esse pedido, porque se ele for aprovado, isso não será aprovado apenas para o Rio de Janeiro. Isso será aprovado para o Brasil inteiro. O nosso governo, o governo brasileiro, através da Procuradoria, que solicitou isso ao Supremo Tribunal Federal. Não foram os grupos homossexuais, não. Não foram os grupos homossexuais, foi o próprio governo através da Procuradoria. Bom, eu não estou aqui para falar de política. Eu só estou mencionando isso para que vocês entendam aonde as nossas autoridades estão com a cabeça diante de Deus. Lá em Lucas 17, Jesus, registrado por Lucas, fazendo o mesmo sermão, também comenta que os dias que antecederiam a sua volta seriam semelhantes ao dia de Noé. Porém, Lucas registra as palavras de Jesus fazendo colocações adicionais. Vamos lá em Lucas 17, versículo 26. Ali diz, Lucas 17, versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Versículo 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Pessoal, presta atenção aqui em mim, por favor. Quem se dava em casamento? Era um homem com uma mulher? Hein? A Bíblia diz que não tem nenhum problema o homem se dar em casamento com uma mulher. Lá em Hebreus 13:4 diz que diante de todos o matrimônio é digno de honra. Aqui está dizendo que essas pessoas que se casavam lá no tempo de Noé eram do mesmo sexo. Eu estou dizendo para vocês que a Bíblia afirma que o casamento homossexual é o termômetro do final do mundo. Quando no mundo homem se casar com homem, mulher se casar com mulher, isso seria o indício que esse mundo está para acabar. É esse casamento que Jesus está se referindo. Porque esse casamento a Bíblia condena. Luiz, aonde que a Bíblia condena isso, Luiz? Levítico 18, 22. Vamos constatar e confirmar pela Bíblia se Deus condena um homem se deitar com outro homem, ou uma mulher se deitar com uma outra mulher. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Ali diz: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Isso é o leito com mácula ou leito sem mácula? Um leito com mácula, com mancha, um leito impuro. Por quê? Deus disse, é abominação. O texto é claro, isso é abominável. O homem se deitar com homem é abominável. É esse casamento que Jesus disse que acontecia nos tempos de Noé. O homem se casar com homem, uma mulher se casar com uma mulher. Quando o mundo presenciar homens se casando com homens, indo ao altar com outro homem, se beijando na boca,
e se casando com outro homem, ou uma mulher se casando com uma outra mulher, isso evidenciaria que o mundo está vivendo seus momentos derradeiros, os seus momentos finais, assim como foi nos dias de Noé. Vamos lá em Levítico, é mesmo, 20, 13. Vamos ratificar, comprovar que é abominável diante de Deus. Levítico 20, versículo 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, preste atenção, ambos praticaram coisa abominável. Aqui não importa se esse homem está tendo um papel ativo, se ele é um sodomita, ou se ele está tendo papel passivo, se ele é um efeminado. Aqui diz que ambos praticaram coisa abominável, tanto ativo quanto passivo. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Isso é abominável diante de Deus. Lembra que eu falei das festas que Roma fazia? Vamos lá em Romanos 1, versículo 26 e 27. Para a gente partir para o segundo aspecto. Esse é o primeiro aspecto do termômetro do final do mundo, homossexualismo. Vamos finalizar em Romanos 1, 26, versículo 27. Ali diz, Romanos 1, versículo 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. A paixão entre um homem e uma mulher é infame? O desejo entre um homem e uma mulher, ou vice-versa, é infame? Não. Logicamente, dentro do casamento. É infame? Não. O homem foi feito para a mulher foi feita para o homem. Então, o que é infame? Nós vamos ver. Por quê? Até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por contrário à natureza. Até as mulheres, não só os homens começaram a praticar algo contrário à natureza. E o que é contrário à natureza? Não precisa nem se relatar. Eu acho que o texto é claro. O homem se relaciona com a mulher através dos seus órgãos genitais. Não é assim? Não precisa se ensinar aqui. Porém, qual é o modo contrário à natureza? É o modo como os homens praticam o sexo. O homem tem um órgão genital masculino. O outro homem tem um outro órgão genital masculino. Então, como que eles praticam o sexo? De maneira contrária à natureza. Aqui está dizendo que até as mulheres, mesmo tendo o seu próprio órgão próprio para exercitar o ato sexual, estão utilizando outro órgão contrário à natureza. Um órgão que Deus criou para expelir os elementos impuros que o organismo produz. As mulheres passaram a utilizar esse órgão para realizar sexo. Continuando o texto. Semelhantemente, os homens também. O que os homens utilizavam? Também. Semelhantemente. Deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente entre si, homem com homem, em sua sensualidade. O Império Grego é cantado em verso e prosa hoje através da arquitetura, através da filosofia, através também dos Jogos Olímpicos. Vocês sabem como é que os Jogos Olímpicos eram praticados no tempo da antiga Grécia? Os homens praticavam os Jogos Olímpicos nus,
completamente nus. Realizavam as provas que nós vemos hoje nas Olimpíadas nus. Eles contemplando-se uns aos outros entre si, aconteceu o que a Bíblia diz. Cometeram torpeza, homens com homens, se inflamaram mutuamente, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Ou seja, esse casamento que acontecia nos tempos de Noé era casamento entre homens. Por isso que o mundo acabou, porque o homem não foi feito para se relacionar entre si. Luiz, dá para você ser mais claro? Eu não vou ser mais claro, eu vou permitir, vou deixar que a palavra de Deus seja mais clara. Vamos voltar para Lucas 17. Jesus estava falando dos dias que antecederiam a sua volta. Lá no 27 estava: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Os homossexuais davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Aí, olha que coisa interessante, vamos seguir no texto. O mesmo aconteceu no dia de Ló. Opa, peraí. Jesus está dizendo o quê? Aquilo que aconteceu nos dias de Noé também aconteceu no tempo de Ló. Olha que coisa interessante. Então, o que ele vai falar que aconteceu no tempo de Ló é o que aconteceu no tempo de Noé. O texto é claro. Vamos ler o princípio. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Lucas 17, versículo 28. O mesmo aconteceu no dia de Ló. Aí está lá. Comiam, bebiam, compravam, vendiam e plantavam. Em que época Ló viveu? No tempo que a Bíblia diz que existiam duas cidades, Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que os dias de Noé, a mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. E ele diz, mas, no versículo 29, mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Assim será nos dias que o Filho do Homem se manifestar. Então, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, quando na época atual começar a acontecer, está próxima o Filho do Homem se manifestar. Vamos saber então o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Se nós soubermos o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, nós vamos saber se os dias atuais são semelhantes ou não. Consequentemente, se a volta de Jesus está próxima ou não. Vamos lá em Gênesis.